gente já conseguiu articular dentro do aspecto, por exemplo, com a gestão pública, a gente já tem se movimentado para organizar a sociedade civil, a academia, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, alguns mandatos, principalmente no estado do Paraná, né, que é onde a gente nasceu. Então, a gente tem até uma atuação mais nacional, mas a gente ainda é mais forte no Paraná, em Curitiba. Então, a gente já conseguiu fazer algumas articulações para fazer audiências públicas, tanto em Curitiba quanto estaduais, sobre a temática da insegurança urbana sob perspectiva de gênero, já com este recorte. E a intenção é que também no próximo ano, né, a gente teve que dar uma pausa aí por causa também de trocas de gestão e tal, a gente desenvolver projetos de lei e começar também a conseguir subsídio para coletar dados sobre isso. Então, as 4 frentes elas vão se articulando ao mesmo tempo. Então, a gente tem alguns projetos de mobilização, que alguns vereadoras, né, fundamentalmente, entraram em contato conosco, querendo que a gente transforme o projeto em uma lei municipal. Então, isso a gente vai embasando, né? Esse tipo de articulação que a gente faz. Acho que talvez uma articulação super simples que a gente faz é justamente a ideia de conscientizar, né? Falar sobre esse assunto. A gente está o tempo todo em universidades, o tempo todo em escolas falando sobre isso. E eu acho muito incrível, porque fazer uma palestra sobre esse assunto numa universidade, um mês depois, tem uma formanda me mandando mensagem falando, não, eu quero fazer meu TCC sobre isso, eu quero estudar isso também. Então, né, é uma articulação micro, mas ela é uma articulação que pode gerar muito impacto, porque da mesma forma que o meu trabalho começou com um TCC de faculdade, né, pode ser que esses TCCs que a gente também conscientizou e influenciou para que de alguma forma fossem feitos, eles possam virar um projeto também ainda maior dentro desse aspecto, porque acho que a gente o que a gente acredita muito dentro da InCities é que esse assunto ele precisa ser tratado com um fator de multiplicação. A gente precisa olhar para isso como cada ação ela é pulverizada. Então a gente começa trabalhando numa coisinha e quando a gente vê um mês depois ela virou 5 outros trabalhos. Então às vezes a gente até perde, né, dentro desse conceito de redes, a gente até perde um pouco do controle, a gente nem sabe muito o que aconteceu depois, porque é muito difícil de monitorar a ação das pessoas, né? Mas acho que a ideia é justamente conseguir promover essas articulações de um jeito muito fluido e muito conectado. Assim, eu sempre brinco que quanto menos eu sei como que essas articulações aconteceram, melhor. Assim, acho que quanto mais controle a gente perder, de certa forma, quer dizer que o assunto ele está sendo mais pulverizado e mais tratado. Então, acho que é aí que mora também a magia da articulação, né? A gente já começa, quando ela dá certo, quer dizer que a gente já nem sabe mais tanto para que caminhos ela tomou, porque as pessoas já se apropriaram do tema e eu acho que essa é a intenção, né? A minha relação com essa questão da cidade, ela começou justamente sobre essa questão da percepção de segurança. Porque às vezes você está num lugar, porque eu sempre ressalto que é a questão da percepção. Porque às vezes você está num lugar e aquele lugar, ele às vezes nem tem nenhum indicador de violência. Nunca ninguém foi assaltado ali, nunca ninguém foi estuprado ali. Mas às vezes você está num lugar que ele é tão ermo, tão vazio, tão cheio de muros, tão isolado, que você sente muito medo de estar ali. E os nossos medos, como mulheres, eles são muito diferentes de um medo masculino. Né? A minha pesquisa era justamente, eu apresentava algumas fotos de algumas imagens e pedia para as pessoas dizerem, numa escala de 1 a 5, quanto medo elas se sentiriam se estar naquele espaço. E espaços que são escuros, pouca luz, com muros muito altos, muito estreitos, vazios. Esses são espaços que geram muito medo para todo mundo, tanto homens quanto mulheres. Mas, quando a gente observa o medo feminino, ele é mais intenso, né, naquela escala que a gente propôs. Então, os homens dizem que tem um medo 3. As mulheres dizem que tem um medo 5. E aí, quando você compara com uma figura de uma imagem, de uma área urbana muito bem planejada, com bastante gente, boa iluminação, calçada larga, longe dos carros, com boa vegetação, né, com gente se movimentando, pessoas diferentes se movimentando por ali, a gente percebe que essa distância, ela diminui. Então, homens e mulheres sentem-se seguros igualmente. Então, a gente, né, concluiu que o que o planejamento urbano faz, na verdade? Um mau planejamento urbano, né, um planejamento urbano que não considera a segurança pública, ele é ruim para todo mundo, mas ele é muito pior para as mulheres.
Quando a gente olha para um planejamento urbano que ele é bem pensado, que você observa essa questão de segurança, leva em conta essa questão da percepção ao fazer o desenho daquele espaço, ele fica bom para todo mundo igual. Então, se a gente desconsiderasse essa questão de gênero, a gente simplesmente poderia começar a pensar como gestor em diferentes investimentos, né? Eu tenho um orçamento aqui, uma dotação orçamentária X. O que eu posso fazer com esse dinheiro? Eu vou fazer 1 quilômetro de asfalto ou eu vou fazer 3 quilômetros de revitalização de uma via aqui que vai deixar ela perceptivelmente mais segura? Se você não leva essa questão da segurança pública e não leva a questão de gênero em consideração, é possível que muitos gestores talvez optassem por fazer 1 quilômetro de asfalto, porque é mais fácil, porque as pessoas estão mais acostumadas, porque dá voto, não sei. Mas quando você leva essa questão de gênero e a questão de segurança em consideração, você olha e observa, talvez aqueles 3 quilômetros de revitalização fossem muito mais interessantes, porque ali naquela área tem muitas famílias, tem muitas mulheres, aquelas pessoas, aquela área ficaria mais dinâmica, ficaria melhor para todo mundo que mora ali, por exemplo. Então, esse tipo de recorte, né, o entendimento sobre segurança, o entendimento sobre gênero, ele é muito impactante a longo prazo, ele pode determinar muitas decisões urbanas. E se a gente observar essa questão da percepção de segurança, da relação com o espaço, a gente percebe também o nível de liberdade das mulheres, né? Quando você se sente insegura, quando você está com medo, quando você acha que vai acontecer alguma coisa com você, você não ocupa aquele espaço. E aí aqueles espaços começam a ficar vazios, né? Então, quanto mais medo eu tiver, é um ciclo, né? A gente chama de ciclo de insegurança. Então, quanto mais vazio um espaço quanto mais inseguro ele me parece, menos eu vou usar aquele espaço. E quanto menos eu usar aquele espaço, mais vazio ele vai ficar. E aí mais inseguro e a gente não quebra esse ciclo. Então, para a gente quebrar esse ciclo de insegurança e criar um ciclo de segurança, a gente precisa garantir que as pessoas estejam confortáveis em usar aquele espaço, que as pessoas estejam se sentindo bem, que elas estejam se sentindo seguras e felizes naquele espaço. E aí, quando a gente olha para a população brasileira, que é 53% feminina, talvez a gente devesse olhar para garantir que essas mulheres também se sentissem seguras no espaço, porque uma praça que seja segura para uma mulher, que seja segura para uma mãe, enfim, que seja segura para uma mulher idosa, ela vai ser uma praça segura para um homem também, né? A gente tem que olhar, é uma questão de eficiência também, a gente tem que olhar quem tem mais medo. Eu tenho um grupo aqui, quem tem mais medo e por que são seus medos? Se eu resolver o medo desta pessoa, né? Lógico que a gente desconsidera pontos muito fora da curva, né? Às vezes a pessoa tem muitos traumas, enfim, mas isso também é social, né? Às vezes a pessoa tem muitos traumas por questões sociais, mas se a gente olhar um grupo que ele constantemente possui mais medo de usar um espaço, e eu garantir que esse grupo ele se sinta bem em estar ali, todo o resto se sentirá também. Então, essa questão da segurança pública, ela é muito conectada com o urbanismo. E é muito perigoso a gente falar sobre segurança pública sob um viés único e exclusivamente violento, né? Um viés como se segurança pública fosse pauta somente do judiciário ou pauta somente da polícia. Não, segurança pública ela tem que ser uma pauta multidisciplinar e o urbanismo entra aí também, né? A forma que a gente dispõe a nossa cidade, ela é muito influente na forma que a gente se relaciona com a segurança daquele espaço. Então é tudo super conectado.